Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Vida Não Para. Tá começando mais um programa, mais uma semana. A gente quer receber você de braços abertos e para isso eu quero te fazer um convite. Eu quero que você entre em contato com a gente agora, a partir desse momento, com as suas dúvidas. Nosso telefone já está aberto, porque hoje nós vamos começar o programa falando de tintura para os cabelos. Pintar os fios. Essa questão do pintar o fio, ela pode até renovar o visual, né? Melhorar a autoestima. Mas você tem tido os cuidados que você deveria ter realmente de verdade na hora de cuidar realmente dessa tintura com o teu couro cabeludo, com a tua pele? A doutora Mariana Barizon está aqui com a gente, ela é médica integrativa da beleza e ela está aqui para conversar sobre isso, sobre tintura. Será que você está fazendo da maneira certa? Faz o seguinte, manda um WhatsApp para o 419-8793-6281. Doutora Mariana está aqui comigo e agora eu quero saber, pintar cabelo faz mal para a saúde? Tem como a gente desvencilhar às vezes essa questão das alergias que muita gente tem, mas não quer parar de pintar de jeito nenhum e acaba tendo queda capilar? Doutora, bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Então, Carla, existem consequências, né? Pelo ato de pintar o cabelo de forma muito contínua. A gente sabe que é um ótimo aliado das mulheres, né? Quando os cabelos brancos chegam, ou até mesmo para mudar o visual, né? Só que a gente tem que tomar alguns cuidados. Existe uma substância, é o principal componente das tinturas capilares, que a abreviação é PPD. Esse componente ele é extremamente tóxico para a nossa pele e ele tem alto poder de penetração. Então, para quem tem alergia a esse componente, pode ter reação anafilática, que é um tipo de gravidade, né? Uma alergia mais grave, que pode pegar via aérea. Então, é sempre importante ficar atento para o tipo de tinta que você está utilizando. Existem ainda, Carla, as tintas que são hipoalergênicas, ou seja, que tem uma concentração menor desse componente e, consequentemente, vai ter menos risco para a saúde capilar. Quando eu sei se eu tenho alergia ou não, Carla, é muito comum algumas pacientes chegarem no consultório falando, doutora, a cabeleireira passou a tinta no meu cabelo e eu comecei a coçar como se tivesse uma ardência. Em alguns casos, forma até umas bolinhas depois. Então, é um sinal de alerta para procurar um profissional, para orientar se realmente essa pessoa pode, então, de fato, continuar pintando o cabelo, se é necessário trocar a tintura, né? E a gravidade aumenta de acordo com a exposição. Importante a gente saber isso. Se eu pinto, por exemplo, todo mês os cabelos, eu vou estar muito mais exposta e vou correr muitos mais riscos, né? De que em algum momento isso daí possa trazer prejuízos para a minha saúde. Sem contar que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da identidade, né? Então, por qual motivo eu quero, por exemplo, mudar a coloração do meu cabelo? Eu sempre peço para as pacientes avaliarem isso antes de tomar aí uma decisão radical, né? Tem gente que dorme morena, acorda loira e vice-versa. Então, é isso que eu queria entrar nesse assunto, porque a gente não pinta, assim, vamos cá entre nós aqui, eu e você e a doutora aqui, né, na sala. Você pinta o cabelo pra quê exatamente? Só pra mudar a tua identidade ou é pra tampar os branquinhos aí, né? E isso é importante, porque toda vez que a gente fala sobre isso, as pessoas ficam, não, peraí, mas eu não quero assumir os meus brancos, eu não quero ficar com o cabelo branco. A gente está vivendo uma onda do reforço da identidade feminina. Muitas mulheres estão abrindo mão da tintura e estão ficando grisalhas, estão felizes grisalhas. Eu acho que isso é o que mais interessa. Se você está feliz pintando o cabelo, tem gente que está feliz sem pintar o cabelo, né? E tá tudo bem. Perfeito, Carla. Muito interessante isso, porque a gente está tendo esse resgate, né, da nossa identidade. Isso aconteceu com os procedimentos estéticos, né? Agora a gente percebe isso com a questão da tonalidade dos fios também. Então, é muito importante essa reflexão, né? Eu tô pintando o cabelo para mudar totalmente os tons ou é só para pintar ali os grisalhos, como você deu o exemplo? É muito importante a gente fazer essa reflexão para que a gente não se distancie da nossa essência, né? Eu sempre gosto de trazer essa palavra essência, né? Porque a nossa imagem, ela tá comunicando e falando o tempo todo. Então, às vezes, eu falo por experiência própria, a gente passa a vida toda pintando o cabelo de uma outra cor
para em algum momento chegar e falar, nossa, o melhor tom do meu cabelo é o que Deus criou de fato. Exatamente. Isso é forte, né, Carla? É muito forte, né? Muito forte. É sensível esse conteúdo, né? Então eu coloco aí um ponto de interrogação para as meninas que estão assistindo, para que realmente reflita sobre isso, né? É, porque a moldura do rosto não é só a sobrancelha, o cabelo é a moldura do rosto, né? Então a gente tem um apego, a mulher tem um apego muito forte com o cabelo. Claro que os homens também têm, mas é muito diferente esse apego, né? A gente tem essa questão do ensinar a cuidar dos cabelos desde muito pequenininha, né? Desde criança. E aí fica essa reflexão. Agora, por exemplo, quando a gente pinta o cabelo, o que acontece com o nosso organismo? Porque as pessoas acham que é só pintar o cabelo. Mas a pele, o couro cabeludo, ele é uma pele, como qualquer outra, como que é o maior órgão do nosso corpo humano, né? E ele absorve, né, tudo que a gente passa na pele. Seja hidratante, seja um creme, seja uma pomada, um remédio mesmo, né, doutora? Perfeito, Carla. Então é importante a gente ter essa consciência, né, de que eu estou pintando o cabelo e aquela tintura está sendo absorvida pelo corpo. Então nós temos, por exemplo, a amônia. A amônia é um componente que está muito presente nas tinturas capilares também e que, por exemplo, não pode ser usado em gestante. Porque a amônia pode dar malformação no bebezinho que está lá na barriga. Ela pode dar malformação fetal. E para quem amamenta? Para quem amamenta também não pode, porque pode passar pelo leite materno. Então, a recomendação para gestantes é tintas sem amônia. Formol, então, nem pensar, né? De jeito nenhum. Alisar o cabelo não dá. É, sem chance. Então, são coisas que a gente precisa avaliar muito antes de usar. Então, tudo que tá ali, ele vai sendo reabsorvido. Tanto que quando a gente pinta o cabelo, você pode perceber, se você coça ali o couro cabeludo, sai até na unha um pouquinho. Quem tem o hábito de pintar o cabelo, sem ser luzes no caso, né? Então você percebe que fica aquele excesso de pigmento que somente após algumas lavadas aquilo ali vai saindo. Imagine a nossa pele, então, absorvendo tudo aquilo ali naquele é uma agressão, tempo. Né? É uma agressão. Tem pergunta, vamos para as nossas participações de hoje. Vamos lá, Cleusa, tudo bem, querida? Olá, boa tarde, eu sou a Cleusa de Paissandu, Maringá, que delícia! Gostaria de saber se a pessoa com hipertensão pode pintar o cabelo. Quando eu pinto, sai bolinha e dá coceira. Obrigada, Cleusa. Cleusa, duas situações então, né? A hipertensão não é uma contraindicação para pintar os cabelos. Em relação a isso, sim, pode pintar, não vai interferir no controle da pressão arterial. Porém, ali no final, você deu uma informação que acende uma luzinha aqui, dá coceira e sai bolinhas. Então, você pode estar fazendo algum tipo de alergia. Então, é importante procurar um profissional da área da saúde para avaliar e talvez poder indicar para ela um melhor componente, um melhor produto ali. Pela hipertensão, não tem nenhum tipo de contraindicação, mas no final que ela falou ali que está coçando, daí sim, essa seria uma indicação para ela procurar uma orientação mais específica. Que daí não tem a ver com a hipertensão, tem a ver com uma alergia que ela está desenvolvendo, perfeito, né? E essa alergia, ela pode ser duradoura? Por exemplo, pintei hoje, tem gente que pinta de 15 em 15 dias, né? Pintei hoje. Ok, tenta ficar sem a tinta por pelo menos 30 dias para ver se essa alergia, ela permanece, né, doutora? Isso mesmo, a gente faz, eu chamo de teste, é um teste mesmo que você faz. Às vezes eu peço até 60 dias, dependendo do nível de agressão ali pro couro cabeludo, sabe? Tirando o agente agressor, vamos dizer assim, que a gente acha que seria ali a tintura capilar, que a gente vai perceber se aquele couro cabeludo vai ser cicatrizado de forma efetiva, né? Porque muitas vezes também acontece da gente achar que é a tintura, mas pode ser algum shampoo que tá irritando, ou às vezes a pessoa que passa ali o condicionador na raiz e não tem, né, a noção de que tem muita substância que hidrata e que consequentemente vai dar oleosidade, daí é um outro assunto ali para que eu não vou entrar. Sim. Mas então é importante ela prestar atenção nisso, né, quando a gente vai fazer essa parte da tintura. Agora vamos falar sobre a questão do nevô. O nevô, que muita gente gosta de fazer no cabelo, os meninos também, os adolescentes, né, que querem ficar com o cabelo bem branquinho. Gente, para quem nunca pintou o cabelo, você passar, por exemplo, um descolorante tão forte assim, pode causar um problemão, né, doutora? Pode. Quando a gente vai
clarear os cabelos, então a gente usa um outro produto, que é a água oxigenada. É um produto antioxidante. A ação desse produto já é um pouquinho diferente da tintura. O que ele faz? Ele vai abrir a cutícula do fio. Então a gente tem um fio lá todo lisinho, a gente pega o cabelo, vê um fio lisinho. O que a água oxigenada vai fazer nesse fio? Vai abrir, vai tornar ele todo poroso e vai tirar a melanina de dentro do fio. Olha o quanto é muito mais agressivo. Nossa, é um processo terrível, então, tipo... Porque as pessoas pensam, não vai no couro cabeludo, né? Mas para o fio é muito mais agressivo. Então tem que tomar cuidado. É sempre indicado fazer um teste de mecha antes de descolorir os cabelos. Do cabelo, né? Pega ali um pedacinho para fazer. E o cabelo tem que ser hiper, mega hidratado depois de utilizar aí, por exemplo, a água oxigenada como descolorante. Pra fechar as cutículas? Exatamente. A gente vai ter que fazer o processo inverso depois. Entendi. Fechar as cutículas com hidratante. Então, meus amigos, você tá praticamente jogando uma bomba na sua cabeça. Literalmente isso, né? A oxigenada. É por esse motivo, Carla, que a gente tem tanta quebra após descoloração, que a gente chama de luzes, né? Vou puxar luzes no cabelo. Por que o cabelo fica com aquele aspecto de bombril? Porque aconteceu isso, a gente deixou o cabelo todo poroso, todo enfraquecido. Não hidratou, não fez teste antes. Entendi. Mais uma interação chegando por aqui, vamos ver quem manda a mensagem. Carmen Lúcia, querida, um beijo. Obrigada pela mensagem, boa tarde. Eu pinto meu cabelo com matizador, mas tenho muita queda. Tem relação com muita pintura no cabelo, por exemplo? Vamos ver. Depende, então, de qual a frequência que ela está utilizando. O matizador, ele é um pouco menos forte do que a tintura, então ele é menos concentrado. O matizador, ele vai saindo com as lavagens, não é uma tintura que a gente chama de permanente. É uma tintura que vai ali... Provável, talvez ela tenha um pouquinho de cabelo branco e quer deixar ele mais acinzentado, né? Acho que é essa a situação. E ela falou que tem muita queda. Eu li quebra, mas é queda. É queda, tá caindo muito o cabelo dela. Então, talvez não seja só pelo uso do matizador. Pode estar associado, sim, dependendo da frequência que ela usa. Por exemplo, eu uso toda semana. É uma frequência muito, muito grande, né? Tem que tentar usar pelo menos uma vez ao mês. E tem que procurar outras causas para essa queda de cabelo, né, Carla? Se as vitaminas estão em dia, se ela tá tendo alguma dermatite seborreica ali no couro cabeludo. Então vale a pena investigar. O que faz cair o cabelo, assim, relacionado às vitaminas? Qual vitamina que tá faltando muito no corpo para o cabelo começar a cair? Vitamina D, que nós já falamos aqui sobre ela há um tempo atrás. E a ferritina. A ferritina é o estoque do ferro no nosso organismo. O cabelo, ele precisa muito de ferro. Só que ele não pode usar o ferro que está circulando na veia, porque esse vai para os órgãos vitais, coração, cérebro. Então, o cabelo só fica com o que sobra. Às vezes, as pessoas têm o ferro muito bom, tá 80, 100. Você vai ver a ferritina tá 6. Esses dias eu peguei um paciente com uma ferritina de 6. E o cabelo vai despencando mesmo. Então, só uma avaliação individualizada, tem que fazer a dosagem das vitaminas para a gente poder tratar de fato. Qual que é o número normal da ferritina no corpo? A ferritina tem que estar sempre acima de 60. Meu Deus, tua paciente tá com 6. Tava com 6. Assim, o normal é 60. Entre 50 e 60. Para cabelo, pele e unha, a gente tem que manter sempre acima disso. Sempre. Meu Deus, é muito sério. É muito sério. E daí vem outros sintomas associados a essa falta do estoque do ferro. O desânimo, as unhas também. As unhas todas quebradiças. Exatamente. E a falta da ferritina, ela dá uma forma de quebrar a unha diferente. Ela não quebra assim nos cantinhos. Ela vai quebrando em lascas, como se fosse uma cebola. Não vai que você vai tirando. É aquela unha que vai quebrando assim por cima. É bem interessante fazer uma avaliação para ter certeza do motivo real dessa queda. Além desses sinais físicos, agora falando nessa questão do ferro, que ela é tão importante para o nosso organismo, para o nosso corpo em si, mas sentiu queda de cabelo, unhas fracas, pode ser muito provavelmente isso. Ela dá outros sinais? Por exemplo, na menstruação. A menstruação pode ficar com muito volume, aumentar o fluxo de sangue, por exemplo. Isso pode ser um sinal de pouco ferro? Não, o excesso é o oposto, Carla. Por exemplo, se eu estou tendo um fluxo menstrual muito grande, então provavelmente o meu ferro está sendo espoliado do organismo. Eu estou perdendo muito ferro. Né? Então, as mulheres que ficam, por exemplo, 8, 9 dias por mês ali menstruando, tem que ver
Por que disso? Muito tempo, né? Isso, porque daí o organismo não vai conseguir ter ferro suficiente, porque como eu te disse, as unhas, os cabelos e a pele não é um órgão vital. O coração precisa de mais ferro, né? Todas as células do corpo vão utilizar esse ferro e as unhas e os cabelos vão ficando. Então, se você está sangrando muito todo mês, aí tem que descobrir a causa. O aceitável é ali pelo menos 5 dias de um fluxo mais intenso. Passou disso, dá uma ida lá no ginecologista, conversa com ele sobre isso para ver se é algo que possa ser feito. Maravilha. Doutora Mari, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer te receber, viu? Eu que agradeço, Carla. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com você. A gente que agradece. Bom demais, né? Agora é o seguinte, presta atenção. Neste fim de semana, aconteceram as 24 horas de oração aqui na Obra Evangelizar. Com a participação aí de diversos padres peregrinos, né? Em momentos assim marcados por muita fé, por muita devoção e emoção foi assim presente nessas 24 horas. O nosso repórter Lucas Marconsoni, ele esteve aqui e ele acompanha de pertinho esse momento que foi muito especial para a grande maioria das pessoas que esteve aqui. Olha só. No último fim de semana, Curitiba se transformou no epicentro da fé católica brasileira. Milhares de fiéis de diversas regiões do país se dirigiram para o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas para a 19ª edição do evento, 24 horas em oração na presença do Senhor. É uma grande alegria acolher a todos que aqui vieram para celebrar as 24 horas na presença do Senhor. Desde as 7 horas da noite de sábado, quando o padre Reginaldo Manzotti deu início à programação com a Santa Missa de abertura, os corredores do santuário foram preenchidos por uma energia contagiante de devoção. Faça um milagre em toda a minha vida. Faça um milagre. Fez o cego enxergar, o paralítico andar. Com o tema O Poder Transformador da Fé e o lema Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a jornada ininterrupta de oração e louvor tocou profundamente o coração dos fiéis. Muitas bênçãos, muitas curas, né? E o pessoal vem para agradecer, vem para pedir. Paraguai mesmo é Padre Reginaldo Manzotti, né? Pedindo pela recuperação da minha mãe, que está há 54 dias internada, né? Teve um problema nos rins, né? E eu estou aqui rezando, pedindo bênçãos, graças pela minha mãe. Quanto mais a gente agradece, mais a gente tem motivos para agradecer. E uma das coisas que eu sempre agradeço é pela cura do câncer do meu irmão. A noite avançou com uma sequência de pregações que abordaram temas cruciais para a jornada de fé dos católicos. Ele é o único que pode fazer o impossível acontecer. Diante do Santíssimo, tantas pessoas, tanto dentro do santuário quanto lá no anfiteatro e também nas rampas do santuário. Pessoas de todas as partes do Brasil e também do mundo. A fé hoje está de fato transpassando a nossa vida, mas também levando adiante os propósitos que temos como pessoas, como filhos de Deus que somos. A gente é iluminado, é tomado por uma graça que não tem explicação. É um mistério da fé, é uma experiência única da graça de Deus. É como se Deus tivesse refeito a minha história inteira e eu saio daqui uma pessoa muito melhor do que eu entrei. Quem está feliz está aqui. A virada do sábado para o domingo foi marcada por momentos de profunda adoração e celebração da Santa Missa da Meia-Noite, novamente presidida pelo padre Reginaldo Manzotti, com o tema Alegria em meio às provações, oportunidade para crescer na fé. A alegria verdadeira não é pela ausência de provação, mas é sim pela presença de Jesus na tua vida. Se Ele está presente, você tem alegria.
Com o amanhecer do domingo, a jornada de fé continuou com as novas pregações. 24 horas de oração é para isso, é para nossa cura, é para nossa libertação, mas é para nós sermos remédio na vida das pessoas, sermos cura na vida das pessoas. Eu venho aqui na obra Evangelizar há mais de 15 anos nas 24 horas de oração. E todo ano, esteja onde eu estiver, em qualquer parte do mundo, eu chego para as 24 horas, porque eu sei que é um abastecimento. Se você hoje está se alimentando de fé, você verá o impossível acontecer, amém? Pregações dos padres Anderson Rosa e Diogo Albuquerque. Nós só vamos conseguir completar a nossa missão se nós formos pessoas corajosas. Pela misericórdia do amor desse Deus com você, é capaz de curar todas as suas feridas abertas. A tarde do domingo foi coroada com mais momentos de intensa espiritualidade. Pregações dos padres Everson Kloster, padre Christian Shankar e Renato Redson abordaram a confiança, a cura, humildade e o perdão, culminando na hora da misericórdia. A hora do derramamento da graça às 15 horas, e tudo que eu fiz e dou meu testemunho aqui foi pedir que eu e você, que nós não mais ofendamos o coração de Deus. Assim cada um vai dando o seu pedacinho nessas 24 horas de contribuição, e a bênção continuará sendo grande por todas as demais 24 horas da nossa vida, eu tenho certeza. As pessoas que frequentam as 24 horas de oração encontram, através da oração, um Deus próximo, um Deus que caminha do lado. Isso é que o Papa Leão tem insistido muito, um Jesus que fala aos nossos corações, um Jesus que está na nossa rotina, mas que nos ilumina e nos engrandece com a sua graça e misericórdia. As pessoas fazem todo o seu dia, 24 horas, sagrada, e dedicam isso, esse seu tempo, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Na Santa Missa de encerramento, novamente presidida pelo padre Reginaldo Manzotti, ele foi presenteado com uma relíquia, o cálice que foi utilizado por São João Paulo II. A terra prometida, com certeza, vai usufruir com largueza desse presente. Posso abrir? Por favor. Puxa vida. É o cálice. A coroação do Sagrado Coração de Jesus trouxe um final glorioso para as 24 horas de oração. Tudo isso para a alegria dos fiéis, que foi compartilhado com milhões de lares brasileiros através das ondas da TV e Rádio Evangelizar. Unindo as famílias católicas que nos acompanham, que assistem, ininterruptamente, esses veículos transmitem 24 horas de oração. Grandes e importantes nomes da evangelização católica contemporânea estão aqui, leigos, religiosas, sacerdotes. É a única TV católica de canal aberto que transmite o mesmo evento durante 24 horas ininterruptamente. As 24 horas em oração na presença do Senhor é mais do que um evento. É um verdadeiro encontro de almas, onde a fé se manifestou em sua forma mais pura, transformando vidas e reafirmando a força inabalável da devoção a Jesus das Santas Chagas. É maravilhoso, os testemunhos são incríveis da viagem, do trajeto, da graça recebida, do fortalecimento da fé. E é isso, é para isso que nós existimos. E é por isso também que nós, como Obra Evangelizar, pedimos sempre que possível, faça a sua contribuição, seja um associado fiel, ajude a manter a transmissão da TV Evangelizar, a manter a transmissão da rádio e de todo o grupo de evangelização, porque afinal, evangelizar é preciso. Obrigado a todos que vieram nas 24 horas neste ano de 2025. Feliz retorno para casa. Deus abençoe. E é por momentos assim, exatamente como esse, que transformam vidas, né? E pessoas que muitas vezes estavam ali perdidas. Eu sempre falo o seguinte para as crianças com quem eu convivo, inclusive com os meus filhos. Eu pergunto o seguinte: quanto tempo você tem dedicado para Deus da tua vida? E assim, não é da tua semana, não é do teu mês, é do teu dia, exatamente do teu dia. E as 24 horas de oração
servem exatamente para isso. Para que você possa dedicar 24 horas exatas em função da oração. Do arrependimento, da graça, do agradecimento. E para a gente continuar mantendo a nossa obra de pé, porque a gente está aqui sim, mantendo a TV, mantendo todos os nossos canais de comunicação, mas também tudo que você nos ajuda se transforma também em alimento para quem mais precisa. Então você pode se tornar um associado, você pode ligar para saber como funciona o nosso trabalho. Tá aqui o nosso telefone aqui embaixo, tá? 0800 410 6060. Ou então pelo WhatsApp 41 3221 6060. Tá bom? Muito obrigada, então, para você que nos acompanhou nossas 24 horas de oração. A gente fica muito feliz em poder ter entrado na casa de vocês e poder ter levado um pouquinho, assim, ó, um pouquinho de esperança. Porque eu sei que às vezes a gente precisa de tanta esperança e não nos dedicamos o suficiente para quem mais nos honra, que é Deus. No próximo bloco, a gente vai conhecer um projeto muito legal. O projeto Território Caiçara, que valoriza comunidades tradicionais do litoral do nosso estado, aqui do Paraná. É muito interessante, você vai conhecer essas culturas, as nossas culturas originárias, mais de perto. Daqui a pouquinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Muito bem, estamos de volta e agora a gente vai conhecer junto uma iniciativa muito legal, que valoriza as comunidades tradicionais do nosso litoral aqui do Paraná. E eu imagino que você em qualquer canto do Brasil também já tenha ouvido falar das comunidades tradicionais do litoral de vocês, das regiões de vocês também. Então presta bem atenção nessa entrevista, que pode ser de grande ajuda para você também, de repente, colocar em prática estas ideias que a gente vai aprender. O projeto Território Caiçara realiza um importante trabalho de reconhecimento e apoio a essas populações. Eu vou conversar agora com a Vivian Cordeiro da Silva. A Vivian, ela é geógrafa e analista ambiental do Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais da Universidade Federal do Paraná. E ela coordenou, né, esse relatório sobre essas comunidades. E essa é uma entrevista em parceria com a TV Evangelizar e a Agência Escola da Universidade Federal do Paraná. A gente vai viajar por esses lugares e por essas comunidades a partir de agora. E eu queria entender, para a gente começar essa conversa, Vivian, como é que foi essa aproximação e como é que foi essa ideia? Porque assim, quando a gente fala dos povos tradicionais, a gente tem que lembrar que a nossa raiz, ela é indígena, mas a gente foi miscigenando, né? A gente foi se misturando com os africanos e com europeus e assim por diante, né? Perfeito. Então, Carla, acho que para a gente iniciar esse trabalho, a gente se propõe primeiro a justamente entrar numa realidade que é diferente da nossa, né? Então, a gente que vive aqui em Curitiba, né, numa lógica mais urbana, quando a gente vai para o nosso litoral do Paraná, a gente encontra culturas muito diversas, né? E esse projeto, né, que a gente trabalhou, que é o Território Caiçara, a gente trabalhou especificamente com pescadores artesanais e uma população caiçara que vive ali numa relação direta com a própria natureza, né, com o mar, enfim, com os recursos da natureza. Né? Então, a gente adentrando uma nova realidade, né, que é diferente da nossa, a gente primeiro tem que respeitar a forma como eles se organizam também, né, que é diferente da nossa lógica aqui. Então, eles vivem da pesca, né, eles vivem do próprio roçado, né, que são práticas tradicionais que pra gente já deixou de ser parte da nossa realidade, mas que a gente consome muito desses recursos que eles produzem, né, no local onde eles vivem. Então, a gente se propõe, basicamente, a respeitar as formas de organização local deles, né. No litoral do Paraná, eles têm vários movimentos organizados, né, movimentos sociais. Então, por exemplo, a gente teve que trabalhar com o protocolo de consulta, né, dos pescadores artesanais. O protocolo de consulta é uma ferramenta super importante e que nos orienta sobre como que a gente deve acessar essas comunidades, né? Porque assim, como a gente vai na casa de um vizinho, de um amigo, a gente chega, a gente pede licença, né? Então, da mesma maneira, quando a gente vai para um território diferente do nosso, a gente também tem que chegar e pedir licença e escutar como que eles querem, né, que esse trabalho seja conduzido. Então, a gente fez um trabalho de 4 anos no Território Caiçara, né? E esse trabalho, ele foi de muito diálogo, de muita escuta sincera, né? A gente teve que estar aberto realmente para entender uma realidade que é bem distinta da nossa. Então a gente tem que fazer com calma, né? E os tempos são muito diferentes dos nossos. É bem interessante.
É isso, é interessante você falar, porque a impressão que dá, a gente está vendo essas imagens que são maravilhosas, inclusive o paraíso, a gente está vendo que eles literalmente, nós somos aqui, é como se tivessem dois mundos, né? O nosso, o mundo da pressa, o mundo da correria, o mundo do é para ontem, tem que fazer agora, e o mundo deles, que não tem o tempo, né? Eles têm o tempo deles, literalmente falando, né? Como é que é essa questão? Porque, assim, a gente vive nessa vida acelerada, né? Como é que é entrar num outro mundo que parece que o tempo está parado, assim? É interessante, a gente realmente olha para essas imagens, né? Agora, por acaso, a gente estava olhando ali para uma comunidade que ela é um pouco mais adensada, né? Mas a gente vê muita natureza, muitas árvores, né? Aí é uma cena da gente fazendo um trabalho de campo, né? Na comunidade de Rio dos Patos. Ela fica inserida no meio da Mata Atlântica. Para a gente chegar lá, são mais ou menos 1h30 de caminhada, né? Para a gente conseguir chegar nesse local que está praticamente intacto, né? E na verdade ele não está intacto, tem populações tradicionais vivendo lá e ele só está preservado justamente por conta dessas populações, né? Então justamente é uma lógica diferente da nossa aqui, que é sempre muito acelerado, a gente precisa cumprir os prazos, né? E para eles é diferente, né? E mesmo assim a comunidade está ali acontecendo, sobrevivendo, né? Então acho que um dos principais desafios que a gente encontra é justamente esse, né? Da gente conseguir conciliar os diferentes tempos, né? Até eu como pesquisadora acho interessante comentar sobre um artigo que a gente publicou recentemente que fala sobre esses tempos diferentes, né? O tempo da comunidade, né? Que, enfim, tem seus festejos locais, né? Tem suas próprias formas de organização. Tem o tempo institucional também, que a gente da universidade, a gente precisa cumprir prazos, né? O tempo das próprias instituições públicas, né? E tem também o tempo da natureza. Então, às vezes, a gente organiza tudo para a gente chegar lá e fazer um campo e para a gente conseguir adentrar as comunidades, mas de repente o tempo vira, tem uma tempestade, tem um vento muito forte, a gente não consegue navegar, ou então a maré pode estar muito seca, a gente não consegue chegar em determinado local. Então, são diferentes tempos que a gente precisa conciliar. E isso é bem bacana, porque é como montar um grande quebra-cabeça, né? E acho que um outro desafio também que é interessante a gente falar é sobre o desafio da linguagem, né? Dentro da universidade pública, né? Das universidades em geral, dentro da academia, a gente costuma muitas vezes usar uma linguagem muito técnica, né? E às vezes a gente chega num lugar diferente e a gente precisa adaptar essa linguagem. E isso não é subestimar a capacidade dessas pessoas de que elas, né, vão compreender o que a gente está falando, mas a gente é justamente adaptar porque a gente está pisando num lugar que é diferente do nosso. Tem que falar a língua deles. Tem que falar a língua deles, exatamente. Assim como eu hoje conversando com você, eu adapto um pouco porque eu sei que tem questões que muitas vezes você não teve contato, né? Enfim, a gente precisa ir adaptando tudo isso, né? Então, o desafio da linguagem ele é bem importante também e acho que a parceria com a Agência Escola está permitindo também que a gente consiga justamente traduzir muitas das coisas que a gente quer levar para eles também, né? Então é bem interessante essa parceria também. E agora eu queria entender uma coisa, como é que vai funcionar na prática, né, esse estudo de vocês, porque vocês estão lá indo conhecer enfim, a função de trabalho, como é a função de cada um dentro das comunidades, como é que é o rito de sobrevivência de cada um deles, como é que isso vai funcionar, esse estudo, para melhorar a vida deles, talvez, e para que a gente possa conhecer também esses povos que estão, a grande maioria, completamente isolados, né? Sim, exato. Boa parte dessas comunidades, o acesso é exclusivamente por mar, né? Então, já começa uma certa dificuldade aí de você acessar. Então, se pra gente é difícil acessar, às vezes para eles também é muito difícil acessar o básico, né? Que são políticas públicas de saúde, né? Às vezes eles têm uma dificuldade de conseguir se deslocar para um hospital, né? Ou então até mesmo a questão da educação, às vezes é dificultada. Muitos moradores dessas comunidades precisam pegar uma embarcação, às vezes com um tempo ruim, para ir para uma outra comunidade onde tem uma escola, né? Então, tem várias coisas básicas no nosso dia a dia que para a gente é muito mais fácil acessar e que para eles é muito mais difícil, né? Esse projeto, especificamente, ele foi solicitado com o objetivo de fazer um diagnóstico dessas 18 comunidades, porque o próprio município de Guaraqueçaba, que é onde está localizadas as comunidades, ele não tinha muito conhecimento, né, de quais eram as condições em que estavam aquela população. Só sabiam que existia. Exato. Tem um pontinho lá no mapa dizendo que tem as comunidades lá, mas assim, a população que habita aquele lugar, né? Como é que está a questão justamente dos serviços públicos, tudo isso era muito desconhecido. Quantos são? Quem são? Quantas tem crianças, né? Quantas mulheres grávidas que precisam também, ou pessoas idosas, né? Que precisam de algum cuidado. Enfim, acessibilidade, né? Tudo isso. E também, né? Por ser uma unidade de conservação, ali na região foi criado o Parque Nacional do Superagui, em 1989. Quando esse parque foi criado e outras unidades de
de conservação foram criadas também, isso acabou mudando muito a dinâmica dessas comunidades, desses moradores, né? E aí o parque foi criado e para isso também eles precisavam, para poder, né, enfim, fazer a gestão daquela unidade, eles precisavam conhecer essa população também. Então esse projeto veio para fazer esse diagnóstico, né, e também para pensar na política de regularização fundiária, porque basicamente aquela população está ali há muitos e muitos anos, muitas gerações, mas eles não têm efetivamente o direito da terra, né? Então eles de certa maneira estão numa insegurança ali, né, uma insegurança fundiária que a gente chama. Então esse projeto veio muito com esse objetivo de poder entregar para as instituições públicas, mas principalmente para o ICMBio, que é quem faz a gestão do Parque Nacional, e também para a SPU, que cuida das terras da União, né, por ser uma região de ilhas ali, é a SPU que é responsável. Então, para que essas instituições pudessem pensar na melhor maneira de regularizar o território, mas que faça sentido para eles. Claro. Né, porque a gente que vive aqui na cidade, a gente sabe, a gente tem uma lógica de lotes, né? Então a gente compra um terreno, por exemplo, é o quadradinho da casa e é aquilo ali. É aquela metragem, você tem que pagar o teu IPTU direitinho, quem não paga acaba ficando com dívida ativa e assim por diante. A gente tem que cuidar do que é nosso, assim como eles também precisam ter essa realidade já, assim, mais destacada, né, na vida deles. Olha, eu podia ficar aqui até 7 horas da noite conversando com você, porque as imagens são lindas. Eu imagino a experiência de vida que você ganhou com isso, que a tua equipe ganhou com isso. Vocês vão ter que voltar pra gente continuar esse bate-papo, né? Que foi muito bom. Quero te agradecer pela tua presença Carla. aqui, viu? Obrigada, foi muito mesmo. importante mesmo. Legal, obrigada. Muito obrigada. E você de casa que está me assistindo, agora vamos de saúde, né, gente? Porque precisamos falar do quê? Da temida e silenciosa diabetes. Olha só. Você sabia que o diabético pode triplicar a chance de ter problemas cardíacos? Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. E segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes aumenta mais de 60% as chances de ter perda de visão, sua pressão arterial sobe e os sintomas aumentam. O cansaço, sonolência, fraqueza e aumento das dores surgem. Formigamentos nos pés, nas mãos são bem frequentes. O que você precisa fazer é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? O glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar e vai fazer o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicação e os vários depoimentos dos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizavam por causa da doença. Sentem ânimo e disposição. As dores diminuem. Os formigamentos vão embora. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. Apenas uma cápsula por dia e nós temos a versão em gotas que cai na hora na sua corrente sanguínea e já começa o processo de limpeza do seu corpo. Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit, parcelado e sem juros. 0800 555 5123. 0800 555 5123. Eu sei que eles já foram símbolo aí das casas das nossas avós. Mas eles voltaram com tudo, viu, gente? Vocês sabem de quem que eu tô falando? Dos filtros de barro. Eles estão, assim, na moda. Estão conquistando, inclusive, aí novas gerações, né? E dizem que eles são, assim, a principal opção para purificar a água. E de maneira muito melhor. Porque é uma invenção 100% brasileira. Para quem não sabe, fica a dica, hein? Vamos viajar? Vamos para Fortaleza, no Ceará, com o repórter Vitor Souza para conferir um pouquinho dessa história dos filtros de barro. Quem nunca tomou água em um copo de alumínio com a água saindo de um filtro de barro não sabe o que é água boa. E sabe o que é o melhor? É que o filtro de barro é criação nossa. O filtro é brasileiro e ainda deixa a água mais limpa e sem contaminação. E
agora nós estamos em uma fábrica onde trabalham oleiros. Oleiro, para você que não sabe, é o artesão que fabrica e comercializa produtos feitos de cerâmica e barro. Como exemplo, o nosso filtro de barro. A gente vende para o Nordeste todo, né? A nossa fábrica do Limoeiro. Limoeiro do Norte, vende no Nordeste todo. E a venda está boa. Seu Neto, há quanto tempo o senhor é oleiro? 40 anos. E por que o senhor decidiu entrar nessa profissão? Minha família já vem de tradição. Aí gostei e acho bom, porque trabalhar 40 anos no serviço só é gostar demais, né? No caso, o senhor aprendeu com quem da sua família? Pai, mãe? Quem foi que realmente lhe deu ali o pontapé inicial para o senhor começar? Foi o irmão meu que tinha. Gostei e fui fazendo. Quanto tempo demora para o senhor construir, no caso, produzir um filtro? Eu estou vendo aqui que em pouco tempo o senhor já fez algumas peças. É mais ou menos 2 minutos. 2 minutos faz uma peça, 10 minutos deixa o filtro pronto. Então, realmente, em 1 hora o senhor consegue fazer aí uma fabricação de vários filtros. Faz vários filtros, 1 hora vai dar para produzir muito. E hoje em dia, realmente, tem essa demanda, as pessoas continuam comprando bastante. Em média, quanto custa um filtro? Na faixa de R$80 um filtro de 8 litros d'água. Muita gente procura, muita gente. O filtro de barro, ele vai ter o benefício porque ele vai ter algumas velas aqui dentro, onde tem, por exemplo, a vela de cerâmica, que ela vai retirar a questão do cloro. Vamos ter também o carvão ativado, que melhora a questão do pH da água, então ela acaba sendo um pH mais alcalino, em torno de 7,8, e junto ela acaba neutralizando a questão de metais pesados, como mercúrio e chumbo. E também nós temos aí a prata coloidal, que ela ajuda a melhorar a questão de neutralizar, principalmente algumas bactérias. Então melhora também a questão de sabor, de cheiro, de odores, e acaba sendo sim uma água mais purificada. Então sim, se você tem esse benefício aí na sua casa, você pode utilizar a fibra de barro que já é utilizada há muitos anos aí para melhorar essa qualidade dessa água. Muito legal, hein, gente? Então tá aí, ó. Ele tá na moda de volta. Bem vintage, mas tá aí, fazendo a festa de muita gente, porque realmente a água do filtro é outra história, né? A água, ela fica conservada e fica numa temperatura muito boa. Ela fica mais geladinha, né? Sem precisar de energia, sem precisar de geladeira, nada disso. Bom demais. Agora, eu vou passar uma dica, porque eu torço do fundo do meu coração para que vocês nunca precisem dessa dica que eu vou passar para vocês, tá? Mas se um dia acontecer, vocês vão estar, assim, preparados, tá? A gente separou aqui para vocês os primeiros socorros para queimaduras com ácidos. Ah, mas isso não vai acontecer comigo. Pois é, a maioria das pessoas que se queimaram, se machucaram seriamente também, pensavam a mesma coisa. Olha só. Se for para o hospital assim que se queimar com ácido, tudo pode piorar. Alguém se queima com ácido num acidente ou em uma agressão. A maioria das pessoas erra feio nessa hora e paga caro por isso. Se você sair correndo para o hospital, o ácido continuará agindo no seu corpo em sua concentração máxima. Então a primeira coisa é retirar o ácido da vítima. Remova a roupa desde que não esteja grudada na pele e enxague com água corrente com pouca pressão por pelo menos 20 minutos. Isso ajuda muito a diluir o ácido. Não invente de passar cremes ou pasta de dente porque pode piorar tudo. Depois de enxaguar, cubra com gás umedecida com soro. Se a área for grande, cubra somente com gase seca, para evitar hipotermia. Agora, se o acidente foi com pó, retire o excesso seco antes de lavar. E por menor que pareça, toda queimadura química é grave, então procure sempre atendimento médico. Compartilhe esse vídeo porque conhecimento salva vidas. É isso aí. Viu só? Então, dica boa, dica que a gente sempre está compartilhando com vocês. E por falar em dica boa, sabe aquela história de que beleza tem idade? Posso te dizer uma coisa? Não tem, não. E tem recadinho para você que está pensando numa oportunidade de trabalho usando o seu físico, usando o seu rosto, usando a sua beleza. Olha só. Você, mulher de 40, 50, 60, 70, 80, até os 90 anos, já parou para pensar em tudo que você já viveu? Histórias, lutas, conquistas, a sabedoria do olhar, a segurança no seu sorriso e a elegância seu jeito de ser. E sabe de uma coisa? Esse brilho que você carrega merece ser visto pelo mundo. A Milano Models é a primeira agência de modelos feita especialmente para mulheres como você, reais, autênticas e maduras. Aqui, a idade não é um limite, é um diferencial. Se um dia você olhou no espelho e pensou, eu ainda posso, pode mesmo. A Milano Models, a gente acredita que a beleza não tem prazo de validade, ela tem história, tem expressão e ela tem verdade.
Você não precisa ser modelo profissional, nem ter experiência. Você só precisa ser como você mesma, com suas marcas, seus traços únicos e sua essência. A publicidade está mudando e as marcas querem mulheres com personalidade, mulheres reais. O mercado está finalmente abrindo os olhos para quem sempre teve tanto a mostrar, mas ficou invisível por tanto tempo. Agora é a sua vez, a sua chance de ocupar um lugar de destaque. Tá vendo esse QR Code na tela? Pegue seu celular, aponte a câmera para ele e você vai direto para a nossa página para se cadastrar de forma fácil, simples e segura. Quem sabe o próximo rosto de uma campanha de TV, moda, beleza, não pode ser o seu. Não deixe o sonho para depois. Você não parou no tempo, você evoluiu com ele. A Milano Models são modelos reais com histórias reais como você. Você é única e o mundo precisa ver isso. Muito bem, intervalo é assim, ó, um pé aqui, outro ali, é rapidinho, porque daqui a pouco a gente vai saber sobre o tal do beach tênis. Você já jogou beach tênis? Eu nunca joguei, mas o negócio tá pegando, viu? Virou negócio pra muita gente e virou esporte pra quem achava que não ia conseguir fazer esporte nunca mais na vida. É moda, mas é esporte, é saúde também. Daqui a pouco eu volto. E a gente vai direto, sabe para onde? Para Cascavel, no interior do Paraná, para falar sobre um esporte que vem ganhando cada vez mais espaço, o beach tênis. Quem vai falar mais sobre esse esporte é a nossa repórter, a Franciele Tien. Vamos para lá? Vamos viajar junto? Nas quadras de areia da cidade, 2 projetos gratuitos estão mudando a vida das pessoas. O primeiro, Vida em Movimento, oferece treinamento com foco em imigrantes e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. O segundo, Para Beach Tênis, proporciona acesso ao esporte, incentivando hábitos saudáveis. Os 2 projetos têm aporte financeiro do governo do estado do Paraná, através do ProEsport, que incentiva as empresas a destinarem parte do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, a projetos como este, esportivo, como o beach tênis. Desde a época da graduação, eu sempre trabalhei muito com projetos sociais, realmente buscando mais o ser humano, né, para trazer para o esporte, aquela criança que está na rua, vir para o esporte, vivenciar todos os objetivos do esporte, né, e todos os valores que o esporte tem para ensinar. Hoje é muito gratificante nós termos o projeto aprovado através da lei do ProEsport, que fomenta esporte para essa classe de pessoas. Cerca de 40 crianças e adolescentes participam do projeto. Entre elas, as gêmeas de 10 anos, Rafaela e Valentina, que compartilham a experiência. Muito bom para quem vai participar, por causa que ajuda a saúde, essas coisas, né? É uma experiência boa para a vida das pessoas. De família de imigrantes angolanos, Gabi fez amizades e ganhou tempo de qualidade. Aprendi a me movimentar mais, emagreci bastante, consegui fazer bastante esporte com minhas amigas. Murilo tem 11 anos. Ele tem transtorno do espectro autista e se diverte nas aulas. Eu sempre achei legal, que eu vi as pessoas na TV e eu gostei. A mãe de José Vitor, um adolescente de 16 anos com síndrome de Down, destaca os benefícios que o filho tem colhido. Independente do que ele pode ou não desenvolver no esporte do beach tênis, o que interessa para mim é ele estar inserido com outras crianças na sociedade e mostrar para ele que ele pode estar onde ele quiser estar. O projeto também contribui para outro aprendizado, a formação de educadores físicos. Estagiários participam ativamente, oferecendo apoio a esses alunos. O paradesporto, ele faz com que você olhe para a deficiência e você consiga achar soluções que fogem da normalidade. Então você se obriga a aprender mais, a estudar mais, a pesquisar mais. Então isso acaba enriquecendo muito o nosso conhecimento, né, sobre a área.
É isso aí, a criançada se diverte. Agora a questão é a seguinte, na tua cidade deve ter aquelas academias populares, né? Com os aparelhos ali ao ar livre. Você sabe usar esses aparelhos? Porque às vezes a gente passa por essas academias, a gente só vê a criançada brincando ali, usando de qualquer jeito. Você sabe como usar esses aparelhos? Porque tem alguns tão diferentes que você não faz nem ideia de como funcionam, né? A gente separou aqui um vídeo que mostra exatamente como eles servem e para qual tipo de músculo, para qual área do corpo. Vamos ver? Gente, para que serve esses volantezinhos aqui na Academia Popular? Alguém me perguntou sobre isso. Vamos ver se tem mais volantes por aqui? O que será, gente? Para que será que são esses aparelhos aqui, né? Essas direçõezinhas. Esses aparelhos são para trabalhar a mobilidade do ombro. Porque quando a gente vai envelhecendo, não sei se todos vocês sabem, a gente vai perdendo mobilidade nos ombros. Então, eles são exercícios perfeitos para trabalhar a mobilidade do ombro. Como que a gente vai fazer? Ó, a gente pega nas rodinhas, roda para um lado e roda para o outro. Aqui, ó, a gente trabalha com a mobilidade dos ombros, trabalha com a articulação dos cotovelos. Um bom exercício para mobilidade articular, assim como aquela outra máquina também. Só que ali você pode trabalhar alongando também a sua musculatura. Você pode fazer dessa forma, trabalhar com uma mão só, para um lado, depois para o outro. Façam de forma lenta, nada de velocidade. Ou vocês podem fazer com as duas mãos. Muito cuidado aqui, porque tem muita gente fazendo muito rápido e aí pode machucar. Vocês podem até dar uma paradinha aqui, gente, alongar. Nossa, é gostoso, viu? Mas, ó, vale a pena fazer tudo isso de forma lenta, cuidando do seu corpo e trabalhando aí com consciência corporal, que é isso que eu tenho ensinado para vocês aqui na Academia Popular. Vamos malhar, mas vamos malhar certo. É isso aí, tem que malhar certo mesmo. Inclusive, ela mostrou ali um pouquinho, se a gente puder colocar as imagens aí, é legal a gente perceber que ela tá de tênis, ela tá de bermuda, ela tá de camiseta. Eu vejo muita gente nessas academias ao ar livre, principalmente os idosos, de calça jeans. Gente, de saia, por favor. Vamos colocar a roupa certinha pra gente fazer exercício. As academias ao ar livre, elas não são um passatempo, elas foram criadas exatamente para dar mais qualidade de vida. E são de graça, você não paga nada por elas. Então, faça o uso consciente, mas vá realmente de uma maneira confortável e que você possa se dedicar, vá com tempo para você se dedicar aí a esses exercícios. Vale a pena, e ela falou muito sobre a consciência corporal, eu acho que é exatamente isso. Às vezes você tá com alguma dorzinha em algum cantinho do corpo, basta fazer um alongamento nesses círculos que a gente tá vendo aí que ela tá demonstrando, para melhorar a tua condição. Alongamento é vida. Antes de fazer qualquer exercício, a gente precisa fazer um alongamento antes e depois dos exercícios. Combinado? Mais de 2 décadas dedicadas à Diocese de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Dom Evandro Luiz Brown se despede agora da comunidade para assumir uma nova missão, como bispo lá de Campo Mourão. Você já imaginou você trabalhar por 23 anos, se dedicar a uma comunidade, a um trabalho e de repente você muda, vai para outro canto. Para ele é muita emoção, mas para quem fica e para quem vai recebê-lo também. E a gente foi acompanhar de perto essa história de agradecimento e de fé. São olhos radiantes diante de tudo que está por vir. Eu procurei ser generoso naquilo que eu fiz. E agora vou para uma outra missão muito tranquilo, sabendo de ter feito o que foi possível. Monsenhor Evandro, que logo será Dom Evandro, deixa um legado de grande devoção na cidade de Ponta Grossa. A gente está aqui toda quarta-feira, domingo quando a gente pode, mas toda quarta-feira estamos aqui com ele. Vai deixar saudade? Muita, muita. O Monsenhor Evandro Luiz Brown vive seus últimos dias como pároco da paróquia Santa Rita de Cássia. Não apenas isso, na caminhada pastoral em Ponta Grossa, é membro do Colégio de Consultores, exorcista diocesano, responsável pela formação espiritual do Seminário Diocesano São José, assessor eclesiástico das oficinas de oração e vida na diocese, também membro do Conselho das Irmãs Carmelitas, Servas da Misericórdia de Sião e vigário-geral. Tantas ocupações valiosas para servir aos fiéis aqui de Ponta Grossa, que em breve ficarão nas lembranças. Tantas pessoas marcaram profundamente a minha história. Guardo no coração gratidão
a todos. No último dia 9 de abril, Monsenhor Evandro foi nomeado pelo Papa Francisco, ainda em vida, bispo de Campo Mourão. É para lá que ele vai partir, para esta nova e desafiadora missão. Estou vivendo com muita tranquilidade todos esses dias, sabendo que eu não estou sozinho neste sim que sou chamado a dar à igreja. Já em clima de despedida da cidade, vem recebendo carinho e homenagens. Uma delas feita pela Assembleia Legislativa do Paraná. Uma menção honrosa, levada a Ponta Grossa pelo deputado estadual Márcio Pacheco, em dia de missa. Homenagem que chegou com chocolates e um livro ao futuro bispo. Um reconhecimento pela sua doação, pelo seu sim, pela sua entrega, pelos frutos tão generosos que ele conseguiu dar a Deus através do servir. Foram 23 anos intensos do Padre Evandro, depois Monsenhor Evandro, em diferentes cidades na Diocese de Ponta Grossa. Os últimos 5 anos vividos aqui na paróquia Santa Rita de Cássia. No próximo dia 5 de julho, ele será ordenado bispo na Catedral da cidade. É um homem de Deus que está pronto para essa nova missão. Eu disse para ele assim, eu já sabia que o senhor ia ser bispo, porque eu olhava para o altar e eu enxergava o senhor de bispo quando o senhor veio aqui para essa paróquia. Amou-os até o fim, será a frase episcopal escolhida pelo novo bispo de Campo Mourão. Certamente ele vai conseguir cumprir essa missão com a graça de Deus, como já tem cumprido até então, amando-os até o fim, né? Onde ele servir como bispo daqui para frente, com a graça de Deus. Reconhecimento, né, de uma pessoa que doou, né, boa parte da sua vida para essa comunidade, agora vai continuar o seu trabalho aí para frente. Agora vamos para um convite muito, muito legal. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Como é que anda o teu relacionamento? Como é que anda o teu convívio com o teu par dentro de casa, com o teu esposo, com a sua esposa? Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu vou te fazer um convite mais do que especial para você participar do primeiro avivamento de casais da Associação Evangelizar é Preciso, com a participação de Dunga e Neia. Será no dia 19 e 20 de julho, aqui no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas. Você pode fazer a sua inscrição pelo site evangelizarepreciso.com.br. Combinado? E aí você, claro, vem com o seu par, vem com o seu amor para esse momento, para a gente celebrar e, claro, entender um pouco sobre a importância dos casais estarem juntos com a fé. Tão importante nos dias de hoje, né? Então fica a dica para vocês. Já sentiu aquela cãibra chata, né? Aquela dor assim que pega você de surpresa? Pois é, pode ser falta de magnésio. Aí vem o Luquinhas com a dica. Olha só, gente, cuidar da saúde é fundamental, né? Até porque você lida com tudo durante o dia a dia, cuida de todo mundo, dos netos, dos filhos, ajuda a lidar com o restante da família. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, principalmente a senhora, que tem dificuldade para fazer suas atividades, teve dificuldade para levantar cedo hoje, né? Sente aquelas dores no seu corpo. Eu quero te ajudar hoje a ter melhora dessas dores aí, principalmente essas dores nas juntas que limitam os movimentos, impedem a senhora de se movimentar livremente, de fazer as atividades dentro de casa. Perder a liberdade dentro da própria casa é muito frustrante, é triste. E eu quero ajudar a senhora hoje com magnésio quelato. Magnésio quelato é esse aliado que vai te ajudar a ter o alívio das dores, melhorar a mobilidade, ajuda também no equilíbrio hormonal, repõe também as moléculas de vitamina B, porque ele também é biciclinato. Ajuda você a compor muito melhor vitaminas, nutrientes, porque é um excelente fixador. Faz o seguinte, pega o telefone, liga no 0800 591 8773 e pede agora o magnésio quelato. Mas, ó, corre, pede agora para garantir o magnésio hoje com 60% de desconto e garantir 2 presentes. Além de não pagar a ligação, não paga o frete também. E ganha o nosso seca-barriga e um excelente massageador elétrico. Isso aqui é para aquelas dores musculares, dores tensionais e para ajudar você a ter mais mobilidade dentro de casa. 0800 591 8773 é o telefone do magnésio quelato. E, ó, faço no carnezinho lá pro final de junho, não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. Como é que anda a tua vontade de fazer as coisas, assim, de levantar da cama, levantar do sofá, e lavar uma louça, e arrumar as coisas na sua casa, fazer o que tem que ser feito e que ninguém vai fazer por você?
Você tá se arrastando, não é? Então deixa eu fazer mais um convite especial. Hoje continua o Cerco de Jericó, com o tema Derrubando Muralhas, Transformando Corações, a quebra da preguiça. Ô, palavrinha, né, gente? Só de falar já dá aquela preguiça mesmo. Nessa última semana vai ser assim uma super noite de louvor. Por quê? A gente vai contar com a presença do Padre Christian Shankar, do Padre Rodrigo Natal, do Padre Cleudon Amaral, Ironi Spuldaro, todo mundo vai estar por aqui. E vai acontecer, preste atenção, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas. Então vai ser no santuário. Venha participar dessa transmissão, é hoje, começa às 6 da tarde com a condução do Santo Terço com o Padre Jorge e às 19 horas inicia, então, enfim, a noite de louvor, tá? E vai ser lá no santuário, então preste bem atenção, aproveite, chegue mais cedo para garantir lugar, garantir o seu espaço. A gente agradece a tua presença sempre, vai ser, como já coloquei aqui no nome, uma super noite de louvor com todas essas pessoas incríveis que fazem parte todos os dias aqui da TV Evangelizar, da nossa programação. Bem, o programa de hoje está chegando ao fim, mas a gente vai agora para um programa que se chama Eis-me Aqui. Mas antes, eu quero encerrar o programa de hoje com música, e uma música que eu tenho certeza, assim, absoluta, que você conhece, que você já ouviu, que você já deve ter assistido, inclusive, os filmes com os seus filhos. Só que essa versão aqui, ó, é para você levantar do sofá e curtir, levantar poeira para começar bem a semana com muito bom humor e muita música boa. Agora uma versão bem pagodeira, tá? Olha só. Tchau, Brasil! Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and a thumb in the shape of a nail on her forehead. Well, the years start coming and then don't stop coming. Bet you the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much you do, so much you see. So what's wrong with taking the back street? You never know if you don't go. You never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.